cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Ah, que bom que você atendeu a gente. Eu sei que você estava esperando a gente a semana inteira. Você queria ouvir nossa voz, você queria receber nossa ligação. E cá estamos nós de novo, depois de muita tentativa. Hoje foi barraco para começar esse episódio aqui, ó. Tá 1 hora para começar, mas enfim. Cá estou eu, Lucas Miranda. Isso, Miranda. Tipo, quase um catarro assim na garganta. E comigo temos aqui Roger Franklin. Olá, meu nome é Roger Franklin, mas vocês podem me chamar de Roy. Gente, desculpa, depois desse catarro eu perdi tudo. Eu perdi tudo. E é sobre isso, sejam bem-vindos. Amo! E comigo e com o Roger temos Mônica Passarini. Olá, queridas! Prazer enorme estar com vocês, nossos ouvintes, e essa bancada maravilhosa. Amo! E hoje a gente tem uma convidada, uma amiga minha de, assim, ó, do peito, irmã, parceira, Ana Cláudia Fabian, terror das inimigas. Nossa, Adoro. que prazer estar aqui no Brasil, prazer. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Tô feliz. Arrasou, fico feliz. E hoje, pra quem não sabe, é o episódio Tô Louco, Tô Coberta. Se você tá aqui pela primeira vez, primeiramente, segue, curte, compartilha e grita o nosso nome por aí. Ajuda a gente a crescer, ficar mais forte, mais conhecido e começar a ganhar dinheiro, né, gata? E, além disso, esse episódio é o episódio Tô Louco, Tô Coberta. Aqui é o Tribunal Digital, entendeu? Então, joga toda a sua moral pra rua, tira ela aí e se prepara pra julgar mesmo. E é o que eu costumo falar, a gente não condena, é o lema aqui da Brasil Blazer. A gente não condena, mas a gente julga a tudo e todos, é isso mesmo. Então, puxa a sua cadeira pra calçada, vamos ouvir sobre a vida dos outros e destilar todo o nosso amor, entendeu? O rancor também, se você quiser, mas claro, sem condenar ninguém. E a nossa positividade, né, amigo? Positividade sempre. Positiva. Só quem viveu sabe. Ai, gente, Amo. Então vamos lá. A história de hoje, na verdade, é de um amigo meu chamado Rafael. E ele pediu para dar uma introduçãozinha antes de começar, de fato, contar a história. E nessa introdução, ele pediu para falar que ele era uma criança muito viada. Bem viadinha. E que, inclusive, ele ficava chateado porque ele acha errado, né? Tipo, as pessoas ficarem, tipo, falando pra você como você tem que ser, como você não tem que ser. Sendo que você é só uma criança, né? Você tinha que só, tipo, viver. Então, ele sofria meio que essa pressão desde pequenininho. E, por conta disso, na pré-adolescência, ele começou a tentar... Como que fala? Tipo, exercer uma heteronormatividade, sabe? E quem não fez isso, né? Eu também fui essa pessoa, gente. Por mais que pareça que não. E aí ele conta toda gay já. E ele conta aqui que, por acaso, nessa fase também, tipo, ele acabou se apaixonando pela igreja, mas ele pediu pra deixar claro que, assim, não tinha a ver com a sexualidade dele. E sim, tipo, ele achou na igreja um lugar, tipo, de conforto, assim, sabe? Ele se sentia muito feliz estando ali na igreja, tal, enfim. Sim. Mas tinha essa questão... de acolhimento, né? Mas tinha essa questão aí, tipo, dele ter que ficar, tipo, se moldando e tal, por conta da sociedade no geral. Mas daí ele fala que, tipo assim, depois ele abandonou a igreja um tempo, tal, teve uma hora que não fez mais sentido pra ele, e que ele retomou a essência dele, que é ser uma grande viada de 30 e poucos anos, né? Então, Amo. é isso, ela voltou pro vale. Voltou. E aí aqui a gente começa a nossa história, né? Ele fala aqui que mais ou menos quando ele tinha uns 10, 12 anos, ele sempre fazia um percurso, né? Tipo, da igreja pra casa e tudo mais, enfim. E que nesse percurso, por acaso, sempre ele encontrava um grupo de meninos. E esses meninos ficavam, tipo, zoando com a cara dele, tipo, mexendo com ele na rua, sendo que, tipo assim, ele não faz nada, entendeu? Quando zoa é que quer mamar. Gratuitamente, entendeu? Tipo, ela estava lá, voltando do cultozinho dela, né? Porque era igreja evangélica. E aí os meninos, tipo, zoavam ela. Ele falou até que tinha um apelido, tipo, que tinha um deles que falava assim, olha lá a irmãzinha descendo a rua. A irmãzinha, aí... socorro! Coitada da POC. Pois é. E ele fala irmãzinha porque ele é baixinho, né? E aí ele falou que quando ele tinha 11, tipo, 10, 11 anos, ele era menor ainda, né? Então eles ficavam gritando, chamando, zoando ele, entendeu? Ele ficava, tipo, super constrangido. Só quem viveu sabe, fala... né, Nicole?
É, gata. E aí ele fala que o nome do dono dessa gangue aí era Rodrigo, né? Ele quis expor o nome aqui. Então guardemos, já temos 2 personagens, Rafael e Rodrigo. Então, tipo, eles estavam nesse grupo de meninos e tal, e aí eles sempre, tipo, agitavam esse Rodrigo e tal, todos zoavam com a cara dele, e ele viveu isso, tipo, por muito tempo, né? Aí ele falou que teve até uma vez que ele foi conversar, ele tomou coragem lá, foi na porta da casa do Rodrigo, né? Porque a mãe dele Mentira! Sim, Afrontosa. porque a mãe dele também era da igreja, mas parece que a mãe do Rodrigo era da congregação, alguma coisa assim. Aí ele falou que ele tomou coragem, foi lá conversar com a mãe dele e tomou Deus um guiou. rabo. Não, Deus ele protegeu ela. disse que não, meu filho. Ele disse que do jeito que ele saiu foi pior, porque ele achou que a mãe dele ia, né? Ajudar, fazer com que o filho tomasse vergonha na cara, mas não. Mesmo ela sendo da igreja, ela, tipo, deu uma escorraçada nele, entendeu? E foi tudo em vão. Mentira. Vaca. Sim, senhora. Enfim. Botou com o rabo entre as pernas. Exato. E aí foi passando o tempo, ele foi crescendo um pouco. Como ela era cantora, ela cantava na igreja e tudo mais. Aí ele diz, lírica. bicha, ela era vocalista. Adoro. Vocal, ela usava Aí ela garganta. disse... Ah, exatamente. Eu não sei se era só cantando nessa época, mas eu acho que sim. Não, Espero, não, né? Porque esse detalhe com esse detalhe ela não contou. Não, aqui ela disse que ele foi crescendo, entendeu? Aqui quando ele foi crescendo, ele começou... grande, continuou Isso, cantando. ela foi ganhando respeito do bairro justamente porque ela era cantora. Então, como ela era arrasou. cantora, aí a galera começou a respeitar mais ela e tal. E aí, por conta disso também, ele começou a não cruzar mais tanto o caminho ali desses meninos que ficavam, tipo, tirando uma com a cara dele, entendeu? E beleza. Parte 1 da história contada. E aqui ele narra que no tempo da escola, ele acabou fazendo amizade com uma outra gayzinha, que o nome dessa gayzinha era a Ivy. E que nisso elas ficaram muito amigas e tal, etc e tal. E aí elas começaram a ter o costume de uma ir na casa da outra. E aí um dia que a Ivy foi na casa dele, ele falou assim, eu moro... Que elas eram de bairros vizinhos, né? Eu moro perto da igreja X, então, tipo, vamos se encontrar em frente a essa igreja, que parece que era uma igreja bem grande no bairro, sabe? Tipo, bem conhecida. Um ponto de encontro. Beleza. Aí, tá ela lá esperando, né, a amiga dela, a Ivy. Quando a Ivy chega, ela se mostra, tipo, meio incomodada, sabe? Tipo, fala assim, ai, meu Deus, essa rua aqui é a rua do meu ex, etc e tal. Aí a minha amiga Rafael... É o Rodrigo. Calma, gata, não sei. Não sei. Aí ela fala assim, nossa, amigo, como assim? Aqui nesse bairro tem mais gay, né? Porque assim, né? Ela falou assim, aqui nesse bairro tem mais gay ainda? Eu falei assim, tem, meu ex mora nessa rua, etc e tal. Tipo, a gente vai ter que passar por aqui. Aí eu falei, vai ter que passar por aqui. Aí a gente passou. Quando pensa que não, por mais que já tivesse passado muito tempo, aquela mesma rodinha de machos estava lá, só que agora, né, todos muito maiores, né? Mais sensuais. Porque ela narra que, né, ela ficou com um foguinho no rabo quando ela passou ali na frente. Queria um gangbang. Ai, que eu já não sei. E aí, porventura, a amiguinha do Rafael, a Ivy, falou assim, lá, ele tá ali, ó. Ela, ali onde? Ali quem? Pois é, senhora Lucas, a senhora estava certa. A tal da Rodriga era a ex-namorada da Ivy. E aí, a minha amiga Rafaela falou que ficou chocada. Exatamente, foi a palavra que você usou. Chocada. Ao mesmo tempo que, assim, chocada, muita coisa começou a passar na cabeça dela. Por quê? Porque ela lembrou de todas as vezes que ela foi humilhada, entendeu? Que ela foi tratada como uma qualquer. E exposta. Ela viu... Isso, exposta, exatamente, entendeu? Esculachada. E aí, ela viu a oportunidade de virar esse jogo, entendeu? De falar assim, agora é o meu momento. O que ela vai fazer? Só que ela não fez nada nesse momento, entendeu? Mas ela ficou com isso na cabeça, isso ficou remoendo, entendeu? E agora o que eu faço, Mas aqui também ela me contou, falando que, tipo assim, ela tinha uma certa empatia, sabe? De entender que naquela época ela pensava muito assim, tipo, mano, ele fica fazendo isso comigo, mas, tipo, por que será que ele faz isso comigo? Ele sentia que não era uma coisa plenamente pessoal, sabe? Às vezes tem um tesão ali, né? E aí ela falava reprimido. E aí a minha amiga Rafael
Fala até que, tipo, teve um momento que ela falava assim, gente, eu até acho que ele parece, tipo assim, eu sei que eu sou viado, né? Tô aqui tentando dar uma segurada, mas ele também tem um negócio aqui que eu acho estranho. E como que Tô esse sentindo bando que de tá moleque... presa. Como esse Gaydar. bando de como esse bando de moleque não percebe que ele é assim, né? Mas isso ficou lá no passado na cabeça dela, mas nesse momento confirmou. Aí aqui ela conta, pra fechar a história, que um certo dia ela estava entrando no ônibus e lá estava ela, a Rodriga, no final do ônibus. E aí ela ficou ali naquela sede de vingança, pensando, agora é o meu momento, agora eu posso, agora eu vou fazer. Mas no fim ela acabou não fazendo até hoje, porque ela, tipo, teve essa coisa de, tipo, a empatia, de não entender ao certo, tipo, o momento, o que passava na vida dele, né? E inclusive falou que tinha aqui uma vontade de até sentar e conversar, sabe? Com ele, pra poder, tipo, tentar ser amigo alguma coisa e tal. E a resolução do problema dela é que ela queria saber assim, se ela está louca por não ter aproveitado este momento de poder expor, né, a gay que tanto fez mal pra ela, ou ela está coberta de razão de ter ouvido ali o coração cristão dela, né, de tipo, não faça com ela o que ela fez com você, entendeu? E é isso. É. Que vocês Eu gostaria de acham? falar primeiro. Começa, assim, eu ia sugerir isso, vai. Eu quero falar, porque assim, ó, eu acho que ele tá coberto de razão de não ter exposto a outra gay. Porque, apesar de tudo, ela respeitou, né, teve ali a questão cristã e tudo mais. Então, assim, você fez certo. Eu não teria feito isso. Começa a falar que é o certo a se fazer, mas eu não teria feito, eu teria exposto. Porque eu sou escorpião, então, assim, eu preciso que o universo seja equilibrado. Como o universo vai ser equilibrado, a pessoa que me fudeu vai ser fudida de alguma forma. Então, o que eu faria? Naquela época passou, tudo bem, você tá certa. Mas agora, volta sim, se você tá solteiro e tudo mais, e tem esse desejinho, volta com ele, fica com ele uma vez, seja muito legal, como você nunca foi com ninguém na sua vida. Aí você vai lá e dá um gostinho nele. Isso. Aí você vai fazer ele sofrer um pouquinho e vai... Mas mulher, elas não Gente, ficaram mulher, não. Sua Não, mas infância ele- recuperada. Elas não A ficaram sua não, infância louca. recuperada. Então, não Ela era- ficaram. Mas eles Não nunca ficaram. nunca nem entraram nesse lugar. Ele só era ex do amigo dele por acaso. Então, mas é um gay, não é? Ou não? É, mas ele aqui na história ele não fala que eles tinham Então, não flerte nem fica. nada. Então, por isso que eu tô Você falando, disse pra ele que- fazer isso. Tipo, Eu tô dando ele conselho. Se você Você sente quer, que não você foi quer que ele vingado. fique, entendi. Isso, entendi. se você não Pra foi ele se vingar. vingado. Isso, se você sente que não foi fechada essa história, é isso que você deve fazer. Estreita o contato, de alguma forma faz ele sofrer um pouquinho o que você já passou, aí você esquece ele, segue a sua vida, o universo foi equilibrado. Maldosa. Ah, não, Mas muito, você tá certo. muito Mas vilã. apesar disso, a sua pergunta é, você tá certo, ali naquela, você tá certo. Ela tá não coberta, significa então. que eu faria o certo, tá coberto. Ela tá coberta. Coberta. Aí o Na minha detalhe, opinião, tá, ela gente? tá. O Rodrigo, ele não é assumido, tá? Então, tipo assim, ela Ah. namorou o Eve, mas Escondido. assim, tipo, meio que ali, encoberto. Por isso que ele falou da questão de, tipo, tinha oportunidade de expor tudo ali pros amigos dele, entendeu? Tanto que ele tinha, que eu acabei não narrando, né? Falou que, tipo, ele sentiu a tensão ali, sabe? No Rodrigo, quando viu ele com o amigo dele. Porque ele falou que o amigo dele contou tudo, com detalhes, inclusive, entendeu? Mas Tipo, até sólidos. hoje, esse Rodrigo, será que é... É, Não, não até é. hoje. É, ele é enrustidinho, pelo que parece, entendeu? Então, por isso que, assim, Ah. tipo, ele poderia... Porque, concorda, ele poderia se vingar ainda, porque pro menino ele não é assumido, então ele conseguiria. Agora, se ele fosse assumido, não faria sentido ele tentar se vingar sobre essa situação, entende? Não, ficar desiludindo amorosamente. Mas não, acho que se tá certo, não deve se vingar. Esse tipo de coisa não é uma coisa que se faça. Você tirar uma pessoa do armário, ainda mais por uma coisa de que faz muitos anos. Eu acho que eu só faria o ficar com ele pra poder, entendeu? Até equilibrar o universo, como eu falei. Deixar ele sofrendo depois e provar o quão ele tinha um tesão recalcado por mim. Mas isso pode ser um pouco complexo, eu vou tratar com a minha analista depois. Chique. A Lucas já colocou um elemento a mais na fanfic e tá tudo bem, é É. sobre isso. Não, já tava ali, já imaginando ali o que ele podia fazer, entendeu? E Mas, outra, e tipo assim, guardar rancor não faz muito bem pra nós. é, Tanto pra o Rodrigo, né?
Não vai ser legal, tipo, ele voltar lá pra se vingar. Ai, Depois de tantos anos, né? passado isso. Pois é. E eu acho que, assim, é coberta de razão. Eu já vou me intrometer. Coberta de razão, porque, assim, ele tá, tipo... Fala, Ninha, rasga. Ele tá evoluindo, então, tipo, assim... ele é uma pessoa evoluída, entendeu? Tipo, ele sabe o que causou de ruim ali pra ele e deixa pra trás. Passado é passado. Acho que quem vive do passado não vai pra frente. E deixa Não vai. ele... Eu acho que nem você falou, Lucas. Eu acho que o próprio universo faz o próprio castigo lá pra pessoa que fez mal pra ele. Deixa as coisinhas ali lá de cima se resolverem lá. Não é? É, que eu não acho que tem lá em cima, então eu prefiro resolver na Terra, entendeu? Levando em consideração a fé dele, entendeu? Então, tipo assim... eu acho que não vale a pena. É, Não vale. tá Mônica. certo e não ter Bom, feito escândalo, então, você acha? Pra Ninha, Ninha. então, tipo, o Rafael está coberto de razão de não ter se vingado, né? De Sim. ter sido uma Isso. pessoa melhor. Ai, Chique, então já são dois a favor. 2 a favor. Então, Você. eu acho que o Rafael está coberto de razão também. Sabe por quê? Ainda mais depois que ele soube da história. Obviamente que isso foi traumático pra ele, com 30 e poucos. Isso ainda vem porque, gente, é bullying. Bullying, é foda. Sim. Como que ele vai tratar isso? Não adianta ele se vingar fazendo terapia pra elaborar isso. Mas eu acho que depois até que ele soube da história que o Ivy contou, e sabendo que o chefe da gangue era uma gay, Sim. assim como ele lá no começo, né, sempre soube que era uma criança viada, como ele mesmo disse, o outro, acho que toda criança, todo mundo que é homossexual já sabe que é. Só que essa sociedade vai te pressionando para que você siga um padrão, ou um gênero, ou uma heteronormatividade. Então, da mesma forma que ele precisou passar por isso, o Rodrigo também precisou. Eu acho que foi muito bonito da parte dele, sabe? Não ir, não falar nada, porque ele viu como que era a mãe do Rodrigo. O Rodrigo fazia isso, eu acho que nem no lugar dele querer pegar o Rafael. Queria ficar... Queria sim, ele falou na história, essa bicha Não, safada. Não! Não falou O do Rafa short falou. lá, marcando? Não, O seu- não. O Rafa não. A bicha POC, a da igreja, Não. falou lá do O Rafa- short. Foi o Rafael. Falou dos corpos. Não, mas tá tudo bem. Ah, Então, Não, desejou, gata. Teve o desejo, a troca do desejo teve. sim, mas o outro, entendeu? O Rodrigo, a gente não sabe se necessariamente ele queria ficar com o Rafael. Eu acredito que ele zoava ele, o bullying, é porque ele tinha uma série... tem uma inveja, assim, de repente a família do Rafael era uma família mais bacana, que aceitava, ele podia se expressar, tipo, ele podia ser a irmãzinha, a gayzinha e tava tudo bem. Ele não. Então, acho que ele via aquilo no outro, né? A homossexualidade dele reprimida fazia com que ele atacasse, né? A homofobia nada mais é do que isso. Tem algo ali reprimido em você, você se acha o machão. No caso dele, ele ainda ficava, né? Escondido. Acho que todos ficam, né? Escondidos. Sim. De repente, esse Rodrigo, hoje em dia, tem também 30 e poucos anos, continua tendo que vestir o papel de hétero, casado, com filho, e sai pra banheirão, no Isso aplicativo. que eu queria saber, gente. Será que ele é enrustidão assim? Queria mas saber o pediu- nível. Eu vou pedir. É que, pelo que o Rafa me contou, ele falou que depois ele acabou perdendo o contato, né? Tipo, com. Assim, Quero contato saber assim, hoje em né? dia. Ele cresceu, ele Quero não passava mais retórica. tanto na rua, então ele até tinha colocado aqui que, por exemplo, o poder que o Rodrigo tinha em relação a ele, de tipo ficar zoando, etc e tal, ele meio que foi perdendo com o passar do tempo, porque ele foi crescendo, ele foi se empoderando também, então, tipo, isso meio que pra ele já não fazia tanta diferença, né? E sobre a cronologia da história, isso aconteceu, na verdade, ali quando ele, igual eu falei, ele tava na escola, né? O Rafa tava na escola, então, assim, tipo, ele descobriu do Rodrigo quando ele devia, sei lá, devia estar no segundo, terceiro colegial, entendeu? Ah, A oportunidade, era depois. a oportunidade que ele teve de talvez, tipo, se vingar e tal, ele tava ali naquela idade ali também, sabe? E aí depois ele perdeu o contato, mas ele tá contando isso agora com uns 30. Então, assim, por isso que ele falou, se ele tá louco ou tá coberto, por ele ter, tipo, esperado tanto tempo e nunca ter feito isso. Certinho, entende? Tipo, Certíssimo, coberto de razão. Também acho. Você também coberto, né, Mônica? E você, Rô, o que você Cobertíssimo. E acha? você, Rô?
Eu acho, louco, né? Eu já ia fazer o contrário, mas não. Eu acho que ele tá coberto de razão, de fato. Até porque, assim, né? Tipo, eu não sei como foi pro Lucas o processo dele de aceitação e tudo mais, mas eu também, em alguns momentos da minha vida, além de ter sido zoado e tudo mais, na escola, né? Eu também já zoei. Tanto que eu não tinha amigos gays justamente porque, como eu sempre era o gayzinho do rolê, do bairro, da escola. Então, assim, eu não me aproximava de outras pessoas que eram tidas dessa forma, justamente para não ser visto ainda mais dessa forma. E aí, automaticamente, você zoa para você não ser o alvo, entendeu? Não sei se com vocês era assim. Isso independente de ser LGBT ou de você não ser. Infelizmente, a gente aprende a se defender atacando, sabe? Então, eu acredito que pro Rodrigo ali, essa questão dele atacar, talvez além de não se entender, né, como pessoa gay e tal, tá ali na confusão, aí tem essa coisa de ver um gay ali um pouquinho mais... Não digo nem que o Rafa ele era assumido, porque ele não era, ainda mais que ele era de família evangélica, né? Ele só não conseguia segurar quem ele era, gente. Ele era uma viadinha, então, tipo, era mais forte do que ele, entende? Uhum. Só que aí incomodava, de fato, o outro menino que também era. Então, assim, pra ele não ser visto, ou pra ele talvez não ser zoado, é mais fácil você estar em posição de ataque, entende? Então, acho que essa questão, tipo, do bullying que ele praticava era justamente nesse lugar, sabe? Isso, defendendo o agressor. Não, eu não estou defendendo. Eu estou tentando... a vítima. Eu estou tentando... Brincadeira. Não, imagina, tá errado de toda forma. Nada a ver. Eu tô querendo só trazer, tipo, um pensamento de, tipo, infelizmente, porque às vezes as pessoas elas agem desse jeito, né? Eu falo por mim mesmo, tipo, eu falei, eu já foi um agressor. Eu já zoei muita gente justamente porque eu tinha medo de ser zoado e eu não queria ser zoado. Então, se você não aprende a estar no topo da cadeia, você que vai ser, tipo, o alvo, né? E eu acho que, assim, independente da religião, né? Independente do Rafa ter sido essa pessoa que cresceu ali num berço cristão, a atitude dele, pra mim, foi muito digna, sabe? E eu acho que é isso que a gente tem que buscar fazer como pessoa, né? Independente de religião, ou mesmo que não tenha nenhuma religião, porque a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que são de religião e não têm esse bom coração ou esse pensamento com o próximo, e tem pessoas que nunca frequentaram lugar nenhum, que buscam exatamente esse lugar de evolução, sabe? De enxergar o outro como ser humano, de conseguir passar por cima dos seus piores sentimentos, né? Porque, assim, motivos realmente o Rafa tinha. Imagina, ele foi tratado muito mal durante toda a infância. Tipo, isso despertava gatilhos nele. Ele teve a oportunidade de se vingar, mas alguma coisa dele falou mais alto e ele se manteve ali naquilo que ele acredita. Então, ele está coberto de razão de ter sido essa pessoa empática. Exato. E é legal a gente falar isso, porque isso mostra muito dois tipos bem diferentes de pessoas. Porque, nesse caso, eu era POC, por exemplo. Porque conheci pessoas assim como o Rô, que era gay, mas pagava de hétero e ficava oprimindo os outros justamente por isso, né? Para ele não ser o alvo da situação. Mas eu já era muito aquela pessoa que não conseguia enxergar dessa forma. Para mim, essa forma de defesa, eu não consegui agregar, assim como a Bill. Espero que, às vezes, a vida faz com que a gente se torne reativo, se torne esse Rodrigo, né? Mesmo que não seja criança, mais velho, às vezes, depois de muito apanhar, a gente se torna um Rodrigo, essa pessoa reativa. Mas eu acho muito importante a gente não perder essa coisa da POC, que é, vou ser eu, ele tá sendo aquilo, mas eu não preciso replicar aquilo, eu não preciso dessa lei da selva para sobreviver hoje em dia. A gente é ser civilizado. Então, quanto mais a gente se distanciar dessa competitividade, com essa ideia de colocar o outro para que não seja eu o alvo dessa crítica, seja em vários sentidos, né? Da fofoca hoje em dia, enfim. Então é muito legal a gente não perder isso, não colocar o outro no nosso lugar para que o nosso não seja falado, para que o nosso não seja comentado, não seja, enfim, desenvolvido, né? Muito louco. Então a gente tem... fala aí, Peixe. Eu só queria só pra complementar e dizer que, assim, gente, eu nunca fui o gayzinho que zoava as outras gays, tá? Muito pelo contrário. Era assim. A minha, era não. assim. Quando eu falo
Quando eu falo da zoeira, é no sentido de assim, todo mundo aqui passou pela 5ª série, 6ª série, e vocês sabem como criança é um inferno. Então, tipo assim, todo mundo se xinga, todo mundo quer, tipo, te tirar. Então, assim, quando eu falei dessa questão de, tipo, se colocar como, né, no lugar de ataque para não sofrer esse ataque, não foi mais nesse lugar de, tipo, você sabe, tipo, às vezes xingar os outros, sabe? Você olha o que a pessoa tem, você é gordinho, você é isso, você é aquilo, entendeu? E como eu falei, não tô falando, a minha não forma, se sinta ofendido, pelo amor de Deus, eu sei, amigo, não tô falando que você foi estereotipado não, viu? Eu sei, amigo, eu só estou querendo deixar extremamente claro, porque vai que alguém entendeu isso aí, errado, né? Isso aí, vai que cancela. O que eu quis dizer foi da questão assim, a minha forma de me defender da questão de, tipo, ser apontado como gay a todo tempo foi não tendo amigos gays, e isso foi péssimo pra mim. Até porque, assim, o conceito do que é ser gay na nossa geração, por exemplo, né, era totalmente diferente. Eu sempre fui taxado de gay sem saber o que era isso plenamente, entende? Tipo, eu só entendia que era uma coisa ruim, que era uma coisa que eu não queria ser, que era uma coisa que tinha a ver com o meu jeito. Então, se todo mundo me chama disso, eu vou tentar me afastar disso, que é entrar naquele lugar de você tentar performar uma heteronormatividade pra você poder se defender no sentido de, mano, eu quero ter paz na minha vida, entende? Só que, por exemplo, a minha vida, ela começou a ter outro sentido, outra cor. Eu já tinha, sei lá, 20 e poucos anos, quando eu me permiti conhecer e andar com pessoas que eram LGBTs, entende? Então, assim, aí eu fui me descobrindo, fui me aceitando, e assim, gente, eu sou a pessoa mais feliz do mundo de ser quem eu sou, entendeu? Com os meus trejeitos, com a minha voz, entende? Só que, infelizmente, era um mecanismo de defesa da nossa geração, que a gente precisava tentar não estar em evidência para não ser atacado. Até porque, assim, a perspectiva de vida do que era ser um homem gay, eu não tinha nenhuma perspectiva, não sei se você tinha. Nenhuma Mas, assim, referência. Tipo, você não sabia o que é. Eu vou contar uma coisa muito rápida, tá, gente? Só pra contextualizar. Que quando eu tive meu primeiro namorado com 19 anos, por exemplo, uma vez ele virou pra mim e falou assim, a gente vai casar, vai ficar junto e tal. Eu virei pra ele e falei assim, não, a gente não vai. Ele, como assim a gente não vai? Eu falei, não, a gente pode até ficar junto pra sempre, mas eu vou ter meu apartamento, minha casa, você vai ter a sua e a gente vai viver assim pra sempre. Porque na minha realidade, naquilo que eu conhecia, era impossível eu poder, tipo, ter uma relação homoafetiva, até por conta dos meus pais, etc e tal. Então eu ia viver no armário escondido pro resto da minha vida, e pra mim ali tava tudo bem, sabe? Tipo, normal. E é isso. Então quando eu olho pra trás quem eu fui e quem hoje eu sou, e a gente conseguir ver que a gente tem muitas histórias, né? Existem várias formas hoje de você, tipo, poder ser quem você é e, tipo, como deveria ser, né? Sim. Então era isso, gente, só pra contextualizar. E essa foi a primeira história. A segunda vai ser todos. Não, muito legal isso que você falou, porque principalmente nesse mês do orgulho, né? Muitas pessoas, só uma observação, porque o que falou, nossa, foi muito bonito, bicha. E foi muito lindo. Legal, assim, porque é uma fonte de inspiração para muitas pessoas, né? Muitas pessoas podem estar se sentindo hoje da forma que você se sentia lá com 19, com 20. Não tem muito essa perspectiva do que pode ser a vida de um gay, né? De que a gente pode ou não pode também formar uma família tradicional, sabe, com 3 filhinhos ali, pá, não sei o que, sua casinha, levando pra escola, classe média, seu carrinho, seu dia a dia no trabalho. Pode ter essa vida que seria de uma família normal, da família tradicional brasileira. A gente pode, como a gente não pode também. Mas a questão é isso, é saber e conhecer todas essas possibilidades, né? Muito legal isso. O que você achou? Super. Eu quero fazer um adendo que a gente vê como o machismo da sociedade é intrínseco, né? Porque o homem, os meninos se batem, se xingam. A gente tem diferenças biológicas, né? Mas é muito difícil a vida do menino. O filho homem também é difícil, porque se ele chora, ele é uma menininha ou ele é gay. É muito difícil. A menina, ela tem uma liberdade para ser mais artística. Tanto o homem gay sofre, como o homem hétero também sofre. O homem que é mais delicado, que é mais sensível, porque qualquer coisa que ele faça, ele é gay. Então o gay, tipo, você é gay, você é viadinho, virou uma ofensa, né? Pros dois. Sim. Tanto pra quem é homossexual, tipo, você ser do jeito que você é, com seus trejeitos, você nasceu assim, é seu jeito de ser. Ele é sempre julgado e você sempre tem que mudar. Você não pode ser aquilo. E o homem hétero, que fica também sendo chamado de gay, ele acaba até criando um ódio, né? E aí fica todo mundo se odiando, os gays
reprimidos, que aí tem os que vão ter que ser machos, né? Tem que demonstrar uma masculinidade, e os héteros, né? Então, acho que todas as orientações sexuais, o homem sofre também bastante, né? Às vezes a gente não olha só a culpa é do sistema, né? Do sistema imposto, né? Que é o machismo. Mas sofre muito, né? Não se expressa, não pode chorar. As amizades, elas não permitem isso, né? Igual as meninas. Os meninos gays, quando andam com meninas, eles ainda se expressam mais, né? Eu acho que é uma reflexão que cabe a gente ter um pouco mais empatia pelos homens, né? Cis e trans. Então, uma vez é que isso que eu vou falar ficou muito na minha cabeça, e inclusive foi um dos nortes que mudaram, assim, consumindo, agora não vou lembrar da onde, um conteúdo, né? Tipo, em vídeo, assim, assistindo, enfim, que falava realmente o quanto a masculinidade, o machismo, né? É tóxico para todo mundo. É tóxico para o homem, é tóxico para a mulher, né? É tóxico para os héteros, para os gays. Para o homem, porque ele não pode se expressar, né? Ele tem aquela cobrança de, tipo, ser viril, etc e tal. A mulher, porque ela é colocada num lugar de, tipo, de submissão, de menos. E uma coisa que eu achei muito interessante, tipo, interessante no sentido de que mudou uma chavinha na minha cabeça, foi que, por exemplo, o homem gay, ele é colocado num lugar, na cabeça dos machistas, inferior à mulher, porque, assim, ele é um homem que ele abriu mão da supremacia de ser homem, entendeu? Para se igualar a uma mulher, que é menos que o homem, entende? Então, tipo assim, como assim esse cara, ele tá abrindo mão de todo o privilégio de ser, tipo, homem para, tipo, se igualar a uma mulher, entendeu? Então, tipo, nem uma mulher ele é também, tipo, ele é menos do que isso, entende? Então, por isso essa repulsa incrível, enorme, né? Tipo, em relação à mulher. E aí, fez eu virar uma chavinha justamente porque, assim, na minha vida, praticamente todas as minhas referências, maiores referências foram mulheres, sabe? Tipo, minha mãe, minha tia, entre cantoras e tudo mais. Então, tipo assim, as mulheres na minha vida sempre foram, tipo, pessoas que acabaram me formando, sabe? E eu tentava, de todas as formas, depois que eu fui crescendo e criando consciência, me afastar. Porque, infelizmente, a nossa comunidade, ela repudia, né, o nosso lado feminino. Sim. E acho que, assim, não tem a coisa do... Lógico, tem, né, feminino e masculino, mas acho que, assim, a gente é composto pelas duas coisas. E não tem essa de, tipo, coisa de menino, coisa de menina, ou você... Não. Porque, às vezes, a gente fala, né, tipo, aquela mulher ali, ela é meio masculinizada, né? Ou, aquele cara ali, ele é meio, tipo... Entende? A gente tem que desconstruir isso na nossa cabeça, porque nós somos as duas coisas, nós temos os dois polos, entendeu? E tá tudo bem se você vai se expressar de uma forma tida mais como feminino, ou se você vai se expressar de uma forma tida como masculina. E aí, essa masculinidade, por que eu acho que ela é um problema também? Porque, infelizmente, a mulher, ela também aprende a ser machista, né? E aí, por exemplo, quantas mulheres não falam que, tipo, eu não curto cara que é meio afeminado, eu não curto cara sensível, entendeu? Eu quero um cara machão, etc e tal. Porque foi construído, machismo, entende? Né? E aí isso é ruim, porque, tipo, as próprias mulheres são ensinadas a serem machistas, a desejarem homens que vão, tipo, tratar elas mal, porque a partir do momento que ela encontra um cara que trata ela bem, que chora, aí ela estranha, porque ela não tá acostumada, entendeu? Então, assim, realmente é algo que a gente tem que trazer para nossa realidade, para nossa mente, pensar sobre e desconstruir. Porque não é demérito nenhum um cara não ser o cara que vai, tipo, entrar na frente de uma briga para te proteger, entendeu? Existem outras formas de você resolver esse tipo de situação. E, infelizmente, as pessoas, elas romantizam isso. O homem é quem protege a mulher, o homem é quem não sei o quê. Gente, eu odeio essas coisas, entendeu? Tipo, cavalheirismo, porque é bonito, etc. Gente, sabe, eu entendo o valor disso que foi construído, mas eu acho que se a gente não mudar a nossa mente e entender que todo mundo pode fazer tudo e ser tudo um pro outro, entendeu? A gente nunca vai conseguir, de fato, entrar naquele lugar que a gente fala da equidade, né? Porque igualdade não tem como, porque nós somos diferentes, mas acho que a equidade é equiparar aquilo que a gente precisa para poder viver melhor na sociedade, né? Isso tá tão ligado, tipo, essas coisas, esses assuntos, tá tão ligado a tudo. E aí você começa a lembrar das coisas históricas lá atrás, né? De como as mulheres eram tratadas até chegar à atualidade que é hoje. E
quanto isso tá enraizado ainda, né? E por que o feminino é um problema? Por que é visto como frágil? Por que a mulher é sempre, como que se diz? Submissa, entende? Então, isso é muito tóxico. E eu vejo um ponto muito cruel que vem de filmes. Eu fui uma pessoa que assistia muitos filmes e românticos, aquela coisa, tipo, que nem você falou, o Roger falou, de cavalheirismo, e sempre ser muito saudoso com a mulher e tal. Então, essa coisa do romântico que deixa a gente vulnerável é complicado. E que leva a todas essas questões, entendeu? A pessoas, né, que estão se assumindo, assim, ser tão difícil para elas se abrirem, porque emoção é demonstrado como fraqueza, ser emocionado é demonstrado como fraqueza. E isso que a gente tem que quebrar, sabe? Eu vejo tão enraizado isso, é surreal, como tudo liga. E não é que as pessoas não possam ser românticas, não é que elas não possam, tipo, Exato. fazer gentilezas umas para as outras, mas é que a gente não pode usar isso como um parâmetro para poder, tipo, dizer o quão, né? O quão você é isso ou o quão você é aquilo, né? Tá tudo bem se você não fizer, né? Tá tudo bem se você não for essa pessoa. Mas é isso. Estendemos. Exatamente, não, mas foi muito legal, né? Essa discussão acerca disso que aconteceu, porque é isso, tipo, falei brincando lá sobre se vingar dele e tal, ficar com ele para equilibrar as coisas do planeta e tal, mas é isso, é interessante você pensar que o algoz, ele também é uma vítima. É algoz, né? Enfim, quem tá castigando ali, também o algoz, ele também é uma vítima, entendeu? Ele também sofre de alguma forma dentro. Quem pratica bullying, de alguma forma, também recebe isso. Tem uma série que fala muito sobre todo esse tema que a gente tá falando de masculinidade tóxica, de machismo, e fala um pouco também de desencontro dessa coisa de você ir pro embate, sabe? Sobre você não fazer que nem a POC fez. Em vez de arrumar confusão, de alastrar, gritar pros 7 mundos, é um viado, acabar com a vida dele e gerar uma revanche e tal e tudo mais. Os Outros da Globoplay, essa série é maravilhosa, incrível. Fala muito disso que todos nós, de alguma forma, comentamos. Todos esses pontos que a gente trouxe, de alguma forma, tem nessa série. Gente, assistam, é maravilhoso, vale muito a pena. Muito. E agora eu quero saber, a gente já se delongou aqui, agora eu quero saber qual é a segunda história que vamos ouvir hoje. Gente, preparados? Todos nos seus banquinhos para julgar aqui no Tribunal Digital. Vamos lá, Rô. Vamos lá. Você vai dar o veredito das duas, então, no final, juntas? É isso? Ou você vai dar o veredito da primeira agora? É verdade. Calma, Unanimidade. Qual é o nome da POC que eu esqueci? Qual que é o nome da POC? Rafael Rodrigues. O Rafael. POC Rafael, evangelista. Em nome da Brasil Blazer, eu dou-lhe aqui a cobertinha de razão. Isso mesmo, a cobertinha. Você pode pegar o seu triquinezinho, entendeu? Pega o seu triquine mais fino. Vai em direção ao Canadá, ao norte do Canadá, no inverno, que você vai estar tranquila. Por quê? Você vai estar coberta de razão. Não importa a roupa, a razão vai te aquecer, entendeu? A razão vai te proteger. Tome aqui, ó, certificado da cobertinha. Próximo está aqui, ó. Já, você viu aqui, ó. Teve um discurso de prêmio aqui, da premiação. Foi isso unânime, futuramente. Foi unânime. Exato, e futuramente a gente está até pensando em enviar para os nossos ouvintes um mimosinho, assim, para simbolizar esse cobertor, viu? Fiquem atentos, pode vir, viu? Pode vir aí. Me contem, manda na DM. Manda lá pra gente o que vocês acham dessa ideia. Um e-mail no Brasil Blazer, Brasil com S, Blazer com S, @gmail.com. Manda lá o que você tá achando, manda o que você acha, se você gostaria de receber isso. Você que manda suas histórias pra cá, a gente tá recebendo várias histórias, tô amando histórias de todas as partes aqui do nosso BR. E em algum momento a gente vai ler ela aqui. Me fala se você que mandou, quer mandar história, se você gostaria de receber o seu troféu aí na sua casa, tá bom? Vamos aí para a próxima história? Vamos. Essa próxima história vai ser bem rapidinha, até porque assim, não tem como contar muitos fatos, mas dá para dar uma introdução de tudo.
Alguém aqui, ou acho que todo mundo conhece a Larissa Manoela, né, gente? Sim. Que ela Pelo menos contou, nome, né? conheço. Certo, então. A questão aqui da história da Larissa Manoela é que vocês sabem que ela começou a carreira muito, muito cedo, né? Ela era apenas Sim. uma pequena criancinha. E quem cuidou sempre da carreira dela foram os pais, né? Até porque ela era uma criança, etc e tal. Mas o que acontece? O pouco que eu fui dando uma descoberta aqui, os pais dela são meio que abusivinhos, assim, sabe? Tipo. Polêmica! Sabe aqueles pais que, tipo, se intrometem em tudo? Sim, tá na Que publica coisa da sua vida ali, tipo, você fez uma coisa ali, não gostei do que você fez. Só que qual foi o grande boom? A Larissa Manoela, recentemente, ela tomou rédea da carreira dela, né? Que antes era cuidada pelos pais, então agora ela que tá dirigindo aí a própria Tá carreira certo, dela. 18 E anos ela tem, não é? Não sei, pra mim ela tinha 20 mais, né? já. Porque essa menina é tipo a Maísa, Não. ela tem 30 anos e... Ela Ela tem já tem uns 20 e 50 anos, pouco mas então já. ela tem 18. É. Aí eu não lembro a idade dela agora. Mas ela Acho tomou que não. rédea ela tomou É, mas rédea eu tenho da idade carreira da- dela. E o que rolou foi que nem o pai nem a mãe dela ficou muito feliz, entendeu? E começaram a soltar uns shadezinhos aí na internet, começaram a falar, né, tipo, eles são contra, a mãe dela é contra, por exemplo, o noivado dela, ou seja, ela acabou de noivar, tá vivendo um momento super feliz da vida dela e a mãe dela não está contente, entendeu? Colocou isso nas redes, mandou indiretinha, mandou mensagem pro ex da Larissa Manoela, tipo, parabenizando alguma coisa, dizendo que tava Olha com saudade. isso! Sendo que ela nunca nem Gente. gostou do menino, parece, entendeu? E assim, eles estão meio que com uma dor de cotovelo, porque querendo ou não, eles, né, fizeram de tudo por ela, etc e tal. E eles enxergam ela meio que como sendo uma ingrata, né? Porque agora ela simplesmente quer tocar a vida dela. E aí fica essa briga, porque também o noivo da Larissa Manoela não é nenhum sangue de barata, então ele também já mandou umas indiretinhas pra mãe da Larissa ali, mas assim, Poucas. mais de boas, sabe? De falando assim, ai, minha mãe me ensinou isso, aquilo, etc e tal. E aí a questão do, né, que é o que eu quero concluir aqui, a Larissa Manoela está louca ou ela está coberta de razão de ter tomado rédea da carreira dela, entendeu? Tipo, de ser uma pessoa independente, ou ela tá louca e ela deveria ter, tipo, tido mais consideração com os pais dela. Agora eu Começa aí, quero Aninha. começar. Ai, a Aninha, Mônica, então. não. Vai, Mônica. Então não, vai, então Mônica. Vai. Vai eu. Vai. Então, Laricinha, eu olhei aqui, tem 22 anos. O que eu acho que ela está coberta de razão. Provavelmente esses pais eram abusivos mesmo. E só ela sabe, né? Desde Uhum. pequena lá, vai saber quanto de dinheiro dela eles não pegaram. Botaram a menina lá para estudar, para trabalhar. Porque é trabalho, né, gente? É criança, mas Sim. é trabalho. Enfim, devia ter passado muito mão no dinheiro dela e ela cresceu. É isso aí, eu acho que ela tá super coberta de razão, tem que viver a vida dela, e às vezes os pais são abusivos mesmo, e tóxicos, narcisistas, de repente, entendeu? E vai saber o que essa menina não passou a vida inteira, né? Então, eu acho que ela tá coberta, que ela tem que fazer as coisas dela mesma, e se precisar cortar a relação. Porque, gente, a gente romantiza muito também a maternidade e paternidade, mas tem muito pai e mãe que não gosta dos filhos, não. Muitos. E tem filhos que também não são obrigados, gente, a gostar dos pais, sabe? Carregar essa culpa católica. Se às vezes seus pais te maltrataram a vida inteira. Porque às vezes ter dinheiro, às vezes a gente acha que a pessoa tem dinheiro, por exemplo, ela sempre foi muito bem tratada, né? Vai saber. Eu acho que é isso. Vai, Aninha, você. Meu veredito tá coberta de razão. Olha, eu vou discordar. Mentira, não vou. Coberta de razão. Amo. Ai, gente, não tem, assim, o que dizer. Tipo, a vida é dela, né? Ela já é adulta, sabe o que faz. Claro, não desmerecer, né, o pai e a mãe, mas chegou um momento que o cordão umbilical tem que ser cortado de vez, né? Porque eu acho que a carreira dela, né, foi vista, assim, para todo mundo, desde criança, né? A gente não... Eu fico meio assim de dizer se ela sofreu alguma coisa ou não sabemos, mas é complicado. Eu acho que sim, ela tem que seguir, fazer o que ela quer da vida. Que ela quer casar? Casa. Nossa, ótimo pra ela. Pode falar, Rony. Arrasou. Então você Só acha que pra ela tá trazer- coberta de razão? Coberta, sim, gente, é a vida dela, poxa.
só pra trazer um pontinho aqui, é que assim, pelo que eu levantei, a Larissa, ela não tá criando nenhum burburinho, tá? Então, tipo assim, é realmente o pai e a mãe dela que é meio barraqueirinho e tal. Ela é super na dela, super respeitosa, sabe? Tipo, acho que ela publica as coisas. Até porque ela é uma pessoa pública, né? Então ela sabe que ela precisa se portar ali de forma, né, tipo, adequada. Então, assim, ela é na dela, eu acredito que ela, tipo, respeita os pais, entende, tipo, a importância e tudo mais. Ela realmente só tá nesse momento de, provavelmente, querer tomar a rédea da carreira dela. Da vida, sim. Da vida dela e tudo mais. Mas, assim, só quis abrir esse adendo pra poder, né, a Lucas conseguir dar a opinião dela muito positiva, como sempre, né, Mônica? Eu sou, né, gente? Eu sou, Positiva. assim, uma anja, né? Eu sou positividade tóxica. Então, eu acho que a Laricel, maravilhosa empresária, Lari, beijos, vem aqui algum dia participar do Brasil Blazer. Do I nosso love you podcast, so sim. much. Do nosso podcastzinho Somos da seus Brasil fãs. Blazer. Fãzíssimos, legal. Eu acho que ela tá coberta de razão, sim, porque, como a Aninha disse, o cordão umbilical ele tem que ser cortado, tem que ser quebrado. Você precisa emancipar e ser dona da sua vida, né? Tomar a rédea. Assim, pra mim, as rédeas da minha vida tem que ser tomada desde cedo. Eu nem lembro quando eu não tive rédeas da minha vida, porque eu tava com 8 anos falando pra minha mãe: o quê? Eu vou fazer isso sim, entendeu, meu? Eu vou fazer, mãe. Eu, assim, sempre tentei ter as Eu sou rédeas da sem minha vida. limites. Rebelde. Não, para. Minha mãe me colocava os limites ali. Ô, Roger, Mas eu por isso que ela Mas é eu assim tinha hoje as em dia. rédeas. Quer dizer, eu só peguei com 18, né? Agora tudo fica mais claro pra gente, né? Tá vendo? Ah, Tudo eu é era. por quê? Os bastidores que nos digam. Amo! Né? Então eu acho que assim, ó, tá coberta de razão, Lari. Você que tá em casa, você que tá ouvindo a gente. Pode às vezes não ser sua mãe, você pode não ser uma pessoa super conhecida como a Lari. Às vezes você só tem 5 amigos e 3 pessoas além deles te conhecem. Mas, de qualquer forma, você precisa tomar conta da sua rédea da sua vida. Então, se você tem acima de 18, principalmente, né? Você tem mais de 18 anos, você tem saúde ali, você consegue trabalhar? Então, gata, vai atrás da sua independência, vai tomar conta da sua vida, não fica dependendo dos outros, entendeu? A não ser que seja um plano de carreira, né? Virar mulher de jogador de futebol, por exemplo. Né? Que aí você não vai trabalhar muito, né? E também ser dependente é até legal, porque você vai ser rica, socialite. Mas, enfim, Mas fora aí esse você vai ter caso- que pagar com a sua vida, né? Exato, mas aí você vai pagar com a sua vida, você não vai ter rédeas da sua vida, entendeu? Esse é o ônus. Então, é isso. Sigam a sua vida de acordo com o que vocês querem, não o que os pais de vocês querem, ou o que a sua bolha espera de você. Exato. Exatamente. Chique. Ter autonomia, né? Ser um Uhum. adulto autônomo. Né? Seja um adulto autônomo. Agora só falta eu, né, gente? Só falta eu, né? Só falta. Você. Bom, eu acho que ela está coberta de razão, lógico, né? De ter aí tomado as rédeas da vida dela e não tá se importando tanto com o que os pais dela tá falando. Infelizmente é triste, porque eu acho que assim, tomar a rédea da nossa vida é o que vocês estão falando, é super importante, em algum momento isso tem que acontecer. Acho que a questão aqui, na verdade, infelizmente, é a postura negativa dos pais delas, né? Que deveriam, inclusive, estar, tipo, super feliz com o momento que ela tá vivendo, de estar, tipo, noiva e de estar querendo ser independente. É o que falaram aí. Provavelmente aqui a gente só consegue ver um perfil, talvez, de pais narcisistas, né? De pais que não querem, tipo, sair do foco, entende? Que gostariam de continuar e estar com os holofotes em cima deles e que agora não vai ter, porque uma vez que a Larissa ela tomar conta totalmente da carreira dela, eles só vão ser os pais da Larissa Manoela e talvez não vão ser mais nada, né? Então é isso, é mais triste pela questão dos pais dela do que certo, porque certo ela tá mesmo. Ela tem medo de fazer isso. E sobre a questão de família, gente, é o seguinte, uma coisa que eu tive que aprender também com o tempo, e acho que isso vale para todo mundo. A gente tem 2 tipos de família na vida, né? A gente tem a nossa família biológica e a gente tem a família que a gente constrói ao longo da nossa vida. Sim. Então, assim, se você tomar uma decisão na sua vida e, infelizmente, as pessoas que até então você achou que te amavam não conseguirem ocupar esse lugar, tipo, se agarrem nas pessoas que você, tipo, escolheu como família, sabe? Infelizmente, nem sempre a gente tem a nossa família biológica do nosso lado e tá tudo bem. É doloroso, às vezes a gente, tipo, tem pessoas que não precisam passar por isso,
outras têm que passar por isso. É incrível se você conseguir ter as duas famílias, né, na sua vida. Mas se não, é isso. Família é quem a gente escolhe e quem tá ali do nosso lado pra poder, tipo, correr com a gente e quer ver a gente feliz, entende? Então, a partir do momento que ou seus pais, principalmente seus pais, né, eles não conseguem ficar felizes com a sua felicidade, é triste, mas assim, vai desconstruindo, vai vivendo sua vida, porque você merece ser feliz. Eles vão ter o processo da vida deles de poder, tipo, entender, talvez, que eles vão estar perdendo aí grande parte da sua vida, inclusive, e isso vai ser uma escolha deles, né? Não sua. Sim. Exatamente. Sim, Roger. Isso Roger falou bonito. falou muito bonito. E isso cabe para tudo, né? E inclusive para a primeira história, né? Será que vale a pena você passar a vida inteira se escondendo de quem você é, né? Sem assumir suas vontades, seja sexualmente, seja profissionalmente, sua independência, né? Será que vale? É um processo, não é fácil. Para ninguém é fácil, né? Você seguir o que você sonha, né? E não é nem no lugar de não se preocupar com a opinião das pessoas, mas às vezes a opinião das pessoas te paralisa, né? É um julgamento e uma condenação, né? De como você é, de como você está no mundo, né? Então é bacana todo mundo refletir. Porque eu acho que a gente tá sempre nesse lugar, né? Se preocupando com a opinião dos outros, com a nossa bolha. O que as pessoas vão pensar se eu seguir esse caminho? E às vezes a gente se bloqueia, né? E passa uma vida aí meio que em branco, né? Se bater no cartão e aí fica infeliz para sempre. É isso que eu acho. Quer falar, Luquinhas? É que eu fiquei olhando seu olhar de tipo, quer falar? Não, pode falar. Respondendo a sua pergunta, Mo, que acho que em algum momento todo mundo vai perceber. É que não, gente, não vale a pena você passar a sua vida sem você ser quem você é. Como eu contei na primeira história, eu hoje sou extremamente feliz de poder ser quem eu sou, sabe? Eu não me culpo por não ter sido, tanto que tem essa questão de tipo, você precisa ser quem você é, você tem que se libertar, você tem que morar sozinho, você tem que tomar rédea da sua vida, mas infelizmente a gente sabe onde o nosso calo aperta, né? E cada um sabe a sua história. Às vezes a gente fica com medo, às vezes a gente não tem forças, a gente não tem estrutura, mas assim, pensa sempre que, tipo, mano, tudo pode melhorar, sabe? E por isso que eu falei que se você se agarrar a pessoas que gostam de você e que te dão suporte, você vai ver que, tipo, o que hoje parece impossível, como eu contei lá falando que pra mim era impossível, eu ter uma relação onde eu poderia morar com um cara e ser feliz. E hoje eu já acho que é a coisa mais normal do mundo. Tipo, se o Roger de 19 anos visse o Roger de 33, ele ia falar assim, não, impossível. Essa vida não é possível, entendeu? Então, assim, infelizmente, tem muito isso, né? Às vezes a gente não consegue enxergar um futuro, a gente não sabe como vai ser, mas, mano, seja você, sabe? Vai valer a pena sim. E às vezes a gente vai ter que perder pessoas no caminho, né? Infelizmente. Pessoas que, inclusive, a gente entendeu que eram importantes. Mas você pode ter certeza que vai valer a pena, porque a sua vida é uma só. Você pode ou viver uma mentira e isso não é culpa sua, porque, como eu falei, às vezes você não tem forças para poder, tipo, sair da realidade que você tá. Ou você pode arriscar, cair, chorar, sofrer, e lá na frente você perceber que foi a melhor coisa que você fez e que, tipo, tudo que você passou valeu a pena, até porque, assim, são essas lições que fazem com que a gente se transforme, né? E que a gente seja quem a gente acaba se tornando, e a vida, enfim, é dessa forma. Então, assim, vá sim atrás de ser quem você é, não importa se isso vai ser fácil, se vai ser difícil, mas também respeite o seu tempo, sabe? Mas não deixe a sua vida passar em branco, não, porque não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Não vai. E assim, a nossa ficha tá acabando. Meninas. Vai, mais uma coisa. Aqui, ó. Aqui o negócio é de... Gente, ouvinte, um dia a gente vai fazer um episódio curto. Eu juro pra vocês. Um dia a gente vai conseguir entregar. Fala, amor. Mas é isso. Não, só uma coisa. E peça ajuda. Que foi meio que o que o Rô falou, mas guarda essa palavra, gente. Peça ajuda. Tem gente que vai poder te ajudar. Peça ajuda para alguém, para um profissional. Não carregue esse peso sozinho, porque é muito difícil, né? Junto com as pessoas, você pode levar os processos um pouco mais leve. Só isso.
Obrigada. Total, gente, ó, nossa ficha aqui do nosso orelhão tá acabando. A gente vai ter Mas que antes prolongar de isso pro acabar- próximo episódio. Mas antes de acabar, Aqui, ó. você tem que dar o Não, veredito, amigo. Não, Vai dar o exato. veredito. A Ah, nossa ficha tá acabando. Então aqui eu já vou para as considerações finais, porque o negócio aqui, o processo é louco, o processo é louco. Larissa Manoela, você pode pegar uma regata, um short Ibiracu e para Curitiba, que você vai estar coberta de razão, entendeu? Coberta, então você não vai passar frio lá, porque você vai estar coberta de razão. Então vai lá com o seu lookinho bonitinho, você está coberta, tá aqui, ó, veredito. E unanimidade, né? Unanimidade. Hoje a gente Unanimidade. tá concordando com tudo, a gente tá muito unânime. Gente, Rô, o que Vê. aconteceu com a gente? Que a gente concordou de novo, meu? Ah, você viu, trouxe histórias maravilhosas pra gente poder Poxa, debater aqui, tá Os nossos vendo? ouvintes não vão ter uma rinha de viado. Ai, gente, desculpa, a gente não entregou rinha de viado hoje, tá bom? Mas vamos ver nos próximos episódios, vamos ver o que vem aí. Mas, ó, se tá todo mundo aqui concordando, você tá discordando, você tá errado, tá? Desculpa, mas você tá errado, porque a gente tá certo aqui. A gente chegou nessa conclusão. E agora eu vou lá, eu vou perguntar. Vou falar também. Tem a sua história para mandar pro Tolocotô Coberta? Quer mandar uma sugestão, reclamação, você pode guardar para você ou manda também. Porque hater, eu costumo falar, hater é o verdadeiro resultado do sucesso, entendeu? Enquanto não tiver gente me hateando, perdendo tempo para falar mal de mim, eu vou ficar triste, entendeu? Só ouvir elogio, gente, nem sempre é tão legal assim, né? Aleca, mas aí, Rô, você que tá Adoro. querendo falar, quais são as suas últimas palavras? Porque, ó, a ficha tá acabando, a ligação foi a cobrar aqui, ó, tá difícil pagar aqui, coitado do ouvinte. Minhas últimas palavras são: a gente não trouxe discórdia hoje, mas a gente trouxe reflexão, não é mesmo? Aham, verdade. Harmonia. Então é sobre isso. Positividade, como diríamos, não é mesmo? Pensem bem, se feliz, gente. Positivo. Pensem Sobre pelo isso. lado positivo. Sim. E eu queria agradecer mais uma vez. Esse episódio pode até ter sido longo, mas assim, gente, pra mim que estava aqui, foi uma delicinha. E ó, pareceu que a gente tá conversando aqui, ó, 15 minutinhos, passou voando. Então, muito obrigado por vocês terem ficado com a gente até aqui. Quiser seguir lá nas redes sociais, é ROHH, Roger Franklin. E é isso. Sigam a Brasil Blazer também, gente. Vamos compartilhar esse negócio também. E é sobre isso. Beijos. Vamos fazer a gente ganhar dinheiro, hein? Vamos fazer a gente ganhar dinheiro, paga os donate da gata. Daqui a pouco a gente vai começar a passar o chapéu, hein? Daqui uns episódios a gente vai passar chapéu, porque a gente quer o seu dinheiro além do seu sorriso. Aleca. Ficou muito comercial, brincadeira. Eu quero felicidade, quero amor. Mônica, quais são suas últimas palavras? Minhas últimas palavras são muito obrigada, gratidão, na verdade, porque a gratidão, ela às vezes pode ser banalizada, mas aqui é num lugar de gratuidade, né? Os nossos ouvintes que estão crescendo, essa bancada maravilhosa, eu acho que hoje foi um episódio muito bom, de muitas reflexões, né, para a sociedade, principalmente nesse Sim. mês do orgulho. E é isso. Agradeço a todos. Me sigam na minha página @tudoparatodes, com Demudo. E um prazer enorme e até a próxima. Amo. Aninha, quais são suas últimas palavras por hoje? Porque você ainda vai voltar aqui com a gente, que eu adorei a sua presença. Mas por hora, quais são suas últimas palavras? Olha, para um primeiro podcast foi assim, ó, profundo, viu? Gostei muito de trocar com vocês, realmente me senti em casa, com uma roda de amigos, né? Amigos mesmo. Gente, muito bom mesmo. Me chamem para mais. E é isso. Obrigada pelo convite. Muito prazer aqui. Amo. Você não quer deixar a sua rede, amiga? Ganhar uns seguidores aí, o pessoal quer gostar da ssua voz. Gente, vamos lá, sou artista, tá ligado? Vamos lá, Faz ver dente do minhas peixe. tramas, sou ilustradora. Vamos lá ver. O meu é @Ana IFAF __. Segue lá, gente. Beijo. Amo. Bom, e a gente fica nessa, ó, a ligação tá meio ruim dessa vez, teve umas interrupções aí, a gente não vai cortar, tá? Você vai ver porque é uma ligação real, não tem muita edição, a gente é um ao vivo gravado, entendeu? Então você vai ficar aí com exatamente. todas as emoções, das buzinas dos meus vizinhos, da gritaria de um vizinho, de um gato que miou, de um outro que caiu.
E é isso, é a vida que acontece. Um beijo, não me siga, você sabe, não quero ninguém no meu pé. Segue a Brasil Blazer, compartilha, tudo mais. Agora eu, Lucas, é só aqui que você vai me ouvir, tá? Beijo, até a próxima. E Beijo, próximo episódio, tchau. gente, vai estar babado, hein? Então, a gente é o Brasil Blazer, o... Mônica, que a gente não ensaiou. Calma aí, ó, de novo, aí, saindo aqui no ao vivo. A gente é o... Brasil Blazer, o podcast feito pra você. Amo, é isso mesmo, repete com a gente, hein? Brasil Blazer, o podcast feito pra você. Mas é uma